Pois bem, chegamos então na carta aos Hebreus. Dentre as cartas do Novo Testamento, essa é uma das mais longas. Chegou a ser atribuída ao apóstolo Paulo, uma vez que essa carta é anônima, não menciona quem é o seu autor. Hoje a grande maioria concorda que esta carta é anônima mesmo, nem mesmo poderia ser uma carta de Paulo, embora o autor demonstre uma certa proximidade com o ambiente paulino quando menciona Timóteo no final da carta e até usa algumas palavras no final da carta que lembram certas palavras das próprias cartas paulinas. Aliás, a carta aos Hebreus nem mesmo começa como carta, ela começa direto como se fosse um sermão. Ela tem, na verdade, um jeitão de sermão e um tema também muito peculiar. O que ela apresenta no seu conteúdo, um conteúdo bem denso, bem amplo, é ao mesmo tempo bem peculiar em relação ao resto do Novo Testamento. Nesta carta nós temos praticamente um comentário, se podemos assim dizer, do livro de Levítico, mas um comentário cristão. Isso é, trazendo o livro de Levítico, os sacrifícios do Antigo Testamento, e entendendo como aqueles sacrifícios dos animais se relacionam com o sacrifício de Jesus Cristo, ou com a morte de Jesus pelos pecados na cruz do Calvário. Pois bem, a carta começa dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Esta ênfase inicial da carta ocupará, na verdade, todo o desenvolvimento restante da carta. O que ele está afirmando é que em Jesus Cristo nós temos o cumprimento da revelação, da fala, do plano de Deus. Deus vinha falando de muitas maneiras, de muitas formas, na antiguidade, para os pais. Os pais aqui é uma referência ao Antigo Testamento, aos pais de Israel e a toda a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento. E ele nos apresenta aqui a afirmação de que esta fala de Deus, essa comunicação de Deus, esse relacionamento de Deus com o ser humano se cumpre, chega a um cumprimento e a uma plenitude em Jesus de Nazaré. Como isso se dá? Bom, eu gostaria de reforçar algumas ênfases que nós encontramos aqui na carta, só para nós termos uma ideia. Ele começa, por exemplo, dizendo que Jesus é superior aos anjos. Ele está acima dos anjos, porque na verdade ele é apresentado aqui como o criador de todas as coisas. Ele não só é a revelação última de Deus, mas ele mesmo, diz aqui o texto, é aquele que criou todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Foi através dele que o universo foi feito. Portanto, ele é superior aos anjos. Ele é superior a Moisés. A partir do capítulo 3 será essa ênfase, porque embora Moisés tenha sido uma figura importantíssima, de primeira grandeza nesse plano de Deus, o que Moisés recebe é inferior porque não está na plenitude, ainda está no processo dessa revelação de Deus, e Moisés então faz parte do caminho, mas ele não está na plenitude daquilo que Deus haveria de fazer. Esta fala de Deus, essa plenitude que há em Jesus Cristo também está relacionado ao fato de que ele é o sacerdote superior a todo o sistema sacerdotal levítico. Jesus não era da tribo de Levi, mas o autor de Hebreus vai apresentar Jesus como alguém relacionado a Melquisedeque, que era um sacerdote que aparece em cena, abençoa Abraão, recebe o dízimo de Abraão e depois desaparece de cena. E como diz o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A partir dessas bases, o autor de Hebreus vai desenvolver esta afirmação de que Jesus tem um sacerdócio superior e, portanto, permanente. Esta fala de Jesus também está, essa fala de Deus através de Jesus, também está relacionado ao fato de que Jesus é o cumprimento da nova aliança. Aliás, no capítulo 8,
nós temos aqui a citação mais longa do Antigo Testamento no Novo, uma citação de Jeremias 31, que fala da nova aliança, uma profecia, uma declaração profética de que essa nova aliança chegaria, e o que o autor de Hebreus nos diz aqui é que em Cristo se cumpre essa nova aliança e, portanto, a antiga aliança se torna antiga, velha, e, portanto, aqueles sacrifícios ficam no passado, porque fazem parte de um processo que ainda não tinha chegado à sua plenitude, enquanto aqueles sacrifícios estavam sendo realizados. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Entretanto, dentro desses diversos elementos que nós mencionamos aqui rapidamente, que de certa forma correspondem àquela primeira afirmação da carta de que em Cristo há uma revelação plena de Deus, entre esses vários elementos há um aspecto bastante surpreendente, pelo menos do ponto de vista, poderíamos dizer, do ponto de vista dos judeus. Ele chega a afirmar nessa passagem, no capítulo 10, versículo 4, que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Essa é uma afirmação que certamente soaria como uma blasfêmia para um judeu daquele tempo. Dizer que todos aqueles sacrifícios que eram realizados diariamente, todos aqueles sacrifícios que vinham sendo realizados ao longo do tempo, tudo aquilo, na verdade, não servia para remover pecados, seria de fato uma afirmação considerada uma blasfêmia pelos judeus. Mas tal é a ênfase que o autor de Hebreus deseja colocar no cumprimento, na plenitude de todas as coisas em Cristo. Na linguagem dele, todos esses sacrifícios, na verdade, eram apenas uma sombra, eram apenas eles apenas apontavam para o único sacrifício que realmente foi válido, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, Jesus era o sacerdote, ele foi o sumo sacerdote, capítulo 8, versículo 1, o autor de Hebreus diz que o resumo de tudo que ele está dizendo é que, na verdade, nós temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Portanto, o santuário terreno nada mais é do que uma sombra da realidade celestial. O sacerdócio terreno nada mais é do que uma sombra, nada mais foi do que uma sombra que, na verdade, aponta para o único sacerdócio que realmente era eficaz, foi eficaz, que foi o sacerdócio de Jesus. Os sacrifícios que eram feitos eram apenas uma sombra, eles apenas apontavam para o único sacrifício de fato válido para remover pecados. Portanto, todos aqueles sacrifícios, por si mesmos, não eram eficazes para remover pecado, mas apontavam para o único sacrifício que foi suficiente para que os pecados fossem removidos. Essa também é a razão porque Jesus Cristo é aqui apresentado como o cumprimento, a plenitude desta revelação de Deus. Porque o sacrifício de Jesus, por ser um único sacrifício, foi o único, suficiente
e necessário e de fato eficiente para que os pecados fossem perdoados. Daí nós chegamos no capítulo da fé, que é o capítulo 11 de Hebreus. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse texto se torna, de fato, muito interessante, especialmente se pensarmos que o templo estava ali erguido, o templo em Jerusalém estava erguido com toda a sua magnificência, com toda a sua beleza, que certamente transmitia visualmente para os judeus que ali estavam algo majestoso, divino e grande. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que aqueles que creem no Evangelho vivem não pelo que vem, não pela beleza do templo, que faz lembrar toda a história de Israel, aqueles sacrifícios que estão relacionados à aliança de Deus com Israel, mas sim ao sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício do ponto de vista humano. A morte de Jesus na cruz, do ponto de vista humano, não foi nada estrondoso, maravilhoso, mas ao mesmo tempo, ali Deus estava cumprindo o seu plano e o seu propósito. Daí o autor aos Hebreus nos chama a viver pela fé. Daí a razão do capítulo 11. Ele chega a dar uma definição do que é fé, mas essa definição do que é fé precisa ser vista à luz de toda aquela história de homens de fé, que, da perspectiva aqui contada, viviam pela fé no sentido de que não viveram o cumprimento daquilo que Deus tinha para Israel e para a humanidade. Todos eles viveram o processo pela fé, apontando para frente em esperança em relação àquilo que Deus haveria de fazer. O autor de Hebreus chega, por exemplo, a afirmar que eles não poderiam ser completos, não poderiam chegar à plenitude sem nós, isto é, sem o cumprimento que há em Cristo das promessas de Deus. Daí a razão porque o capítulo 12 de Hebreus nos convida a olhar para Jesus firmemente, autor e consumador da fé. Não permitir que nada ao nosso redor, nem à nossa frente, nos impeça de caminhar em direção ao alvo, olhando para Jesus, que é esse consumador da fé.